Leonardo e Vaga. Eu não lembro, Léo, de um jogo nos últimos meses do Inter que o Inter tenha criado tantas oportunidades de gol. Hoje, dos últimos 5 jogos, o Inter tinha 5 vitórias, né, consecutivas, né, Marquinhos? 4 vitórias. 4 vitórias consecutivas. Das últimas 4 vitórias, onde o Inter teve boas atuações, excelentes atuações, eu tenho certeza, se a gente pegar o jogo de hoje, o Inter criou muito mais hoje que nos outros jogos. E aí a bola não entrou e tem que ter um pouquinho mais de capricho para ela entrar. Eu só fico com uma preocupação, que é o sistema defensivo, porque nós perdemos o zagueiro titular, que é o Mercado, entrou o Rohel, eu não sei se o Bruno tem alguma informação sobre a lesão do Rohel, se é grave ou não, e depois entrou o Igor Gomes. Aí o Vitão fica para um lado e para o outro, né? Direita, esquerda, até que depois que entrou o Igor Gomes ele permaneceu no lado esquerdo, mas o forte do Vitão é o lado direito. Então eu tenho um pouco de preocupação em relação a esse desequilíbrio, mas no mais, hoje só faltou o resultado, só faltou a bola entrar de fato para o Inter sair, porque a produção ela foi muito satisfatória. Pois então, o Roger fala de um domínio, e realmente o Inter teve domínio. Primeiro tempo foi de amplo domínio do Inter, segundo tempo começa o Inter muito bem, criando chances, perdendo gols dentro da área, porém teve mudanças do Pedro Caixinha e ele reorganiza o time, faz as trocas e o time do Bragantino volta pro jogo. E aí tá o grande erro do Inter. O Inter não liquidou o jogo. Quando não liquida o jogo e o Inter teve chance, o Inter se tivesse fechado o primeiro tempo em 3-0, não teria sido nenhum absurdo. Aí o Inter foi relaxando no jogo, porque estava fácil, levou um gol. Segundo tempo começa com amplo domínio, começa criando chances, não mata o jogo. O Pedro Caixinha faz as mudanças, abandona a linha de 3, tem linha de 4 na defesa, bota o Mosquera, que é um zagueiro, fechando, fica uma linha de 4 zagueiros, porque o lateral esquerdo do Luan Cândido também é zagueiro, monta o meio campo mais fortalecido, tira o Lincoln, que foi uma figura apagadíssima. O Lincoln, que surgiu tão cedo no Grêmio, foi lançado com 16 anos, acho que isso atrapalhou a carreira do Lincoln. Ele tinha potencial para ir muito mais. Hoje o Lincoln foi um espectro no campo. E aí o Caixinha organiza o time e volta pro jogo. Quando tu não mata o teu adversário, tu volta pro jogo. O Roger tem razão, o Inter criou muito, isso não preocupa. Não, deve preocupar sim, Roger. Tem de preocupar, porque vai ter adversário que tu vai criar e tu não vai fazer, e não vai ser o Bragantino, que fez o gol, que virou o jogo, e depois que chegou a igualdade virou o jogo e depois concedeu o empate em seguida. Contra adversários mais duros, e o Bragantino está longe de ser um adversário mais duro, tem obrigação de liquidar. Outro ponto, perguntado pelo Jairo Vink, que perguntou do Borré e do Enner juntos, porque o Enner dá sinais claros de que está retomando. O Roger não descarta. Eu acho um pouco provável, porque os times do Roger não jogam com 2 centroavantes. E aí ele teria que tirar um jogador do meio campo, que seria o Thiago Maia, que hoje, tecnicamente, está sendo um jogador de desequilíbrio do Inter, e ele é a referência desse time. Quando o Thiago Maia avança ou recua, o time segue o movimento dele, Vaguinha. Mas enfim, uma boa entrevista do Roger. Mas o Inter deixou, Vaguinha, o Inter deixou 2 pontos em Bragança Paulista. E, na minha opinião, não tem por que mudar, tá? A ideia de jogo, a concepção com 2 volantes, os 3 meias e um homem lá na frente, não tem por que mudar. O Roger está treinando, isso eu tenho como informação, durante a semana, um esquema com um volante, e aí ele coloca o Enner Valencia junto com o Borré, mas para alternativa de jogo. Isso é para durante o jogo, né? Não tem nenhum motivo para pensar em fazer uma alteração. A produção ofensiva, ela foi muito boa. Faltou a bola entrar, tem que caprichar na pontaria. Ok, a preocupação do Roger tem que ser no sistema defensivo e muito mais assim, me parece que o sistema defensivo ele está ajustado. Muito mais em encontrar uma solução ali que mantenha um pouco a qualidade, o mesmo nível, né? Já que perdeu o mercado, aí agora perde o Rohel também, vai o Igor Gomes. O Igor Gomes está um pouco abaixo em relação aos que eu citei. Exato, e a defesa do Inter não encaixou. O Igor Gomes entrou muito mal. Mas tu quer ver, Vaguinha, um jogo em que tu cria 11 chances, 11 finalizações certas, 9 erradas, 20. E o teu adversário tem 4 no gol e 7 para fora, 11, tu tem 20 a 11 em finalizações, tu não pode sair com 2-2. Não pode.
Então, assim, o Inter deixou 2 pontos. O Roger disse, a mini excursão a São Paulo, 4 pontos. Perfeito. Se tu olhar o número frio, tá ótimo. Mas a história do jogo de hoje, ela mostra que o Inter deixou 2 pontos que poderia ser muito melhor essa mini excursão, com 6 pontos. Tá ruim? Não tá ruim. Mas se a gente olhasse lá atrás, fechava na hora. Assim, 4 pontos. Mas o jogo te mostra uma história diferente, né, Wagner? Quer ver um exercício legal, Léo? É pegar a atuação do Inter contra o Atlético Goianiense e jogar aqui e fazer essa comparação com a atuação de hoje. Pelo amor de Deus. Tem uma evolução clara. Contra o Atlético Goianiense, o Inter merecia ter perdido o jogo. Perdeu. Mas ali ele tinha feito um jogo de superação, um jogo que o Roger não podia perder aquele jogo pro Juventude. Aquele jogo era simbólico. E o Inter ganha aquele jogo a forceps, né? No coração, jogando no limite físico. E aí chegou no domingo em Goiânia, com a questão do clima e tal. Mas, eu concordo contigo, não pode ter uma atuação tão ruim. Mas ali tem elementos que fizeram com que o Inter tivesse, depois de chegar no seu limite na quarta, né, baixar um pouquinho a guarda no domingo e não conseguir jogar. É outro momento e o Inter está batendo na porta do G4, poderia estar mais perto, está na disputa por uma vaga direta na Libertadores, a vaga no G6 ela é uma realidade, o Inter está brigando por isso, mas fica aquele gosto amargo, Wagner, de ter deixado escapar 2 pontos num jogo em que ele poderia ter resolvido no primeiro tempo e ter usado o segundo tempo para rodar o grupo, porque jogou domingo e quarta, né? Sim. Mas assim, o que me deixa muito seguro, Jory, é que, cara, o Inter joga um futebol que é legal de ver, entendeu? É uma transição ofensiva muito rápida, as combinações elas estão todas funcionando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, a infiltração do Thiago Maia para fazer esse tabelamento, essa combinação com o Alan Patrick, né? O Borré tendo oportunidades de finalizar. Hoje o Valência teve a oportunidade, botou na casinha. Então, assim, quando eu falo frustrante, não é assim que eu vou ficar muito chateado, que eu tô indo embora para casa chateado, que o torcedor tem que ficar se remoendo porque não ganhou o jogo hoje. Não. O Inter fez 4 pontos em 6 fora de casa. É uma frustração, assim, porque podia ganhar. É só isso. A gente poderia ter ganhado. Aliás, na minha opinião, o Inter foi merecedor da vitória. Merecedor, aí a gente pode discutir, mas não botou na casinha. Não, tudo bem. Mas criou pra isso. A produção do time me deixa muito tranquilo de que... Porque a amostragem não é de um jogo. A amostragem já é de 5 jogos. Então, eu tô tranquilo porque domingo às 6h30 contra o Vitória, o que o Inter vai fazer? O Inter vai ter produção. Vai ter padrão. Vai ter a manutenção desse padrão. Isso. Entendeu? Então, eu fico muito tranquilo em relação ao que eu tô vendo do time do Internacional. Frustrado, mas muito tranquilo que a gente vai ter uma grande atuação contra o Vitória e vai vencer.